Provérbios capítulo 6. Vamos lá para mais um grande desafio? Esse capítulo traz conselhos importantes para algumas questões da vida. Traz advertências contra o servir de fiador, contra a preguiça, novamente contra o adultério. Relembra o quão importante é atentar para os conselhos dos nossos pais. Nos adverte contra a perversidade e dentro disso abre os nossos olhos para uma lista de coisas que Deus aborrece. Entre elas, uma que ele abomina. Falaremos aqui sobre esse último assunto. Perverso é aquele que tem má índole, que tem a tendência de ser cruel, malvado, entre muitas outras definições que o dicionário nos dá. A Bíblia traduz homem de Belial, que significa sem proveito, por maligno em algumas versões em 2 Coríntios 6,15. Temos visto e ouvido falar com muito mais frequência, à medida que o tempo passa, de pessoas capazes de cometer crueldades terríveis, de mentir com muita facilidade, de arrebentar com a vida de outras pessoas sem que isso lhes pareça pesado. Claro que sempre houve esse tipo de gente, mas com a internet muita coisa está aparecendo. Podemos nos horrorizar e permanecer inertes ou podemos nos mover como igreja, clamando, orando e conhecendo cada vez mais a palavra para agir como Deus espera de nós. A palavra diz em 2 Timóteo 4, de 3 a 5, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ficar firme em Deus, a despeito de como o mundo à nossa volta resolve caminhar, e continuar com os ouvidos atentos para a verdade, cumprindo com o querer de Deus até que Jesus venha nos buscar, é o que precisamos para, cheios da fé em Cristo Jesus, vencer o mundo. Se a palavra diz que há coisas que Deus aborrece e abomina, é fundamental darmos atenção a isso. O diabo é o perverso semeador de contendas. Seu objetivo maior é colocar o homem contra Deus, imprimindo nele suas características de destruição. E é exatamente isso que o pecado faz, nos levando cada vez mais para longe de Deus. Diante disso tudo, então, está o maravilhoso Espírito Santo de Deus, agindo no nosso meio e possibilitando aos que não rejeitam sua voz a graça de conhecer a salvação de Jesus Cristo, aleluia. E conhecer e nos atentar para essa lista de coisas a que somos advertidos de ser detestáveis para Deus é o cuidado amoroso do Espírito Santo. A primeira coisa que diz a lista é olhos altivos. Em Provérbios 8, 12 e 13 diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A soberba é o contrário da humildade. Ela não nos permite ser como Jesus e isso cria uma barreira entre Deus e o homem. É justamente a humildade que nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento de coração, à salvação. Todos nós temos que lutar contra a soberba em algum nível no decorrer da vida e precisamos confessar a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós. Porque em 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O segundo e o sexto ponto dessa lista diz língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras. Ah, mentira, ela quer chegar e fazer parte da nossa vida desde que somos pequenininhos. Ela causa todo tipo de coisas ruins, das menores às mais graves, e é através dela que Satanás envolve o coração do homem. É isso que vemos em Gênesis 3, em sua conversa com Eva e no decorrer de toda a história da humanidade. Há quem seja escravo das mentiras que contou, daquelas em que acreditou. Há quem seja viciado em pequenas mentiras sem sentido e já não sabe mais qual é a sua própria verdade. Em João 8,44, Jesus fala duramente a um grupo de pessoas que ele sabia bem, não tinham verdade em seu coração. E diz: vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade.
Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Uau, é muito duro, mas é a verdade e nós precisamos abraçá-la e resistir à mentira, à tentação de mentir. A mentira nunca é um bom caminho, ainda que ela pareça te proteger. A luz está na verdade, e a luz é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O terceiro, o quarto e o quinto ponto são mãos que derramam sangue, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Lá em Tiago 1, de 13 a 15 diz: quando alguém for tentado, nunca diga essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e Ele próprio nunca tenta ninguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam a pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Os nossos desejos, pensamentos e o que provém deles, sem Deus, certamente nos leva a atitudes maldosas, injustas, inconsequentes e vazias. Percebe que todo o corpo, alma e alma do homem está nessa lista? Olhos, língua, mãos, pés, coração. Da mesma maneira que sem Jesus Cristo, sem a graça de Deus, estamos completamente envolvidos pelo pecado. Quando reconhecemos que o sacrifício de Cristo nos arranca desse lugar de escuridão, corrupção humana e do domínio do pecado, nossa caminhada cristã deve ser viver em constante aperfeiçoamento no amor de Deus, em santidade, nos limpando ainda mais a cada dia e declarar como Davi: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, como está no Salmo 103:1. O sétimo e último ponto da lista é o que semeia contenda entre os irmãos. Chegamos ao item que Deus abomina, detesta, repele com horror. Quem semeia contendas divide famílias inteiras, provoca muita dor, ódio, divide igrejas, traz tormento e trabalha como um adversário do bem. Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Que jamais deixemos que esse mal, que essa lista faça parte da nossa vida. Que lutemos contra isso em nós e que vejamos bem com quem temos nos associado. Que sejamos aqueles que espalham o bom perfume de Cristo, levando o verdadeiro conhecimento dele com o nosso viver, sendo cooperadores de Deus na sua maravilhosa maneira de agir. Flui em nós e através de nós, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus.